E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula se inicia onde eu vou falar sobre ultrassom FAST e nós vamos entender nessa apresentação o porquê dessa sigla, certo? Então vamos iniciar. Para quem não sabe, no nosso meio o trauma, as lesões, as injúrias traumáticas, elas são uma das principais causas de óbito em pacientes jovens, principalmente homens, pacientes do sexo masculino, que se expõem muito mais a risco do que as mulheres. Tá? Então o trauma ele é no nosso meio uma das principais causas de óbito. Tá? E uma proporção substancial desses traumas, dessas lesões traumáticas, elas ocorrem por traumas contusos na região tóraco-abdominal desses pacientes. Tá? E é aí onde a ultrassonografia ela vai entrar com uma grande importância, com a sua atuação. Certo? No início da avaliação, com o ultrassom focado no trauma, então aqui a gente vai entender o porquê dessa sigla. FAST nada mais é do que a sigla para Focused Assessment with Sonography in Trauma, ou seja, ultrassonografia focada para o trauma, ultrassom focado no trauma. E esse início do uso do método ultrassonográfico na avaliação de pacientes traumatizados, pacientes vítimas de trauma, iniciou há 3 décadas atrás. Na verdade, ela iniciou muito antes, mas ela foi realmente levada a sério, foi utilizada como projetos de trabalhos científicos há cerca de 3 décadas atrás. Tá? Uma grande vantagem do método do ultrassom, que a gente já conhece, é a sua portabilidade, por ser um método acessível. Ele tem aí sua grande utilidade, principalmente em departamentos, em salas de emergência, salas de urgência e naqueles pacientes instáveis hemodinamicamente, vítimas de traumas graves, onde não se consegue fazer muita coisa, pois não se tem tempo suficiente, como por exemplo para realizar uma tomografia, avaliar a lesão de órgãos. O FAST, o ultrassom focado no trauma, ele tem uma grande utilidade, tá? Por ser acessível e por ser realmente um método ali disponível em qualquer setor, em qualquer local, você consegue ter um aparelho de ultrassom. Tá? Então, falando um pouquinho da evolução do método, tá? Os primeiros artigos, as primeiras, trabalhos, as primeiras pessoas que se interessaram e viram uma utilidade do método no trauma foi lá pela década de 70, principalmente ali na Europa, tá? Na Península Ibérica, na Escandinávia, já iniciou-se ali alguns trabalhos avaliando a importância do ultrassom na caracterização inicialmente dos hematomas esplênicos. Pacientes que eram vítimas de trauma tinham hematomas no baço principalmente, e o ultrassom foi utilizado com um grande valor em conseguir caracterizar isso, porque até então não existia nenhum método que pudesse ter essa capacidade de caracterização, principalmente nesses pacientes que eram vítimas e estavam instáveis hemodinamicamente, onde eu tinha aí pouco tempo para atuar antes de entrar com os pacientes em sala, em centros cirúrgicos, certo? Então, década de 70 foi o início dos primeiros trabalhos. Na década de 90, os Estados Unidos ele demora um pouco até aceitar algumas coisas que não são feitas ali, que não são criadas inicialmente em ambiente americano, e os Estados Unidos realmente deram aí a importância ao método na década de 90. Foi bastante aceito e adotado nos Estados Unidos, onde pulularam aí vários, onde apareceram vários trabalhos nas universidades americanas. Tá? Então aqui um trabalho do American Journal of Emergency Medicine, onde eles utilizavam já o ultrassom na avaliação desses pacientes vítimas de trauma, certo? E aí no final da década de 90 realmente veio aí a implementação desse acrônimo FAST. O americano adora um epônimo, adora um acrônimo, e foi no final da década de 90 que surgiram os trabalhos utilizando a sigla, e o seu significado. Tá?
E qual é, assim, uma das maiores limitações, tá, pessoal? Lembrando, o FAST, o ultrassom, ele é um método de rastreamento nesses pacientes, tá? Rastreamento de quê, Augusto? Rastreamento de sangue na cavidade. Ele serve para avaliar se existe líquido na cavidade. E é lógico, o ultrassom ele não consegue dizer se é sangue, principalmente numa fase muito aguda, porque ele é anecoico, assim como qualquer outro líquido. Porém, se a gente considera que é um paciente que está em uma situação de trauma e eu tenho um líquido livre, obrigatoriamente eu preciso pensar que esse líquido ele é sangue, naquele contexto ali de trauma, tá? Portanto, como método de rastreamento de hemoperitônio, qual que é a grande limitação do FAST? Exatamente naqueles pacientes que têm trauma, que são vítimas de um trauma, que têm até injúria de algum órgão abdominal, porém não houve tempo suficiente ou não houve um mecanismo de lesão suficiente para gerar o aparecimento de sangue na cavidade. Nesses pacientes, o ultrassom ele tem uma limitação. Por quê? Porque ele não consegue avaliar adequadamente laceração de órgãos sólidos, como o fígado, como o baço, tá? Então ele pode ter falsos negativos nesses pacientes. E é por isso que ele não é um método que serve para avaliar parênquima, órgãos sólidos em pacientes vítimas de trauma. O uso do FAST ele é exclusivamente para rastrear a presença de sangue. E daí o colega que está avaliando, que está recebendo esse paciente, saber como adequar, aí, saber como orientar a avaliação diagnóstica e o manejo terapêutico, né? E vários trabalhos mostraram isso, dessa limitação do FAST na avaliação, no rastreamento de lesão de órgão sólido. Ele não tem essa acurácia como ele tem, por exemplo, na caracterização de líquido livre nas cavidades, né? Nos recessos peritoneais, e é para isso que ele é utilizado. E uma grande atuação na importância do método é que ele veio substituir a lavagem peritoneal diagnóstica. Não sei se vocês lembram lá das aulas de faculdade, das aulas de cirurgia, ou se alguém aqui atua ou já atuou como cirurgião e chegou a estudar ou até implementar na sua prática. Antes do advento, né, antes do uso rotineiro do FAST, a detecção de líquido livre na cavidade ela era feita basicamente por uma punção diagnóstica, tá? Então o colega ia lá na região periumbilical, acho que acima ou abaixo, né, do umbigo, ele inseria uma agulha na cavidade e aspirava em busca de sangue, né? Ou de uma hemodiluição, onde a concentração de hemácias pudesse falar a favor de um sangramento na cavidade. E era assim que era feito a detecção de hemoperitônio antes do advento e do uso rotineiro do FAST. Tá? Hoje em dia, com o ultrassom, com a sua acurácia ótima, a gente praticamente abandonou a lavagem peritoneal, a não ser, logicamente, em casos extremos, em ambientes inóspitos, onde a gente não tem um aparelho dedicado, né, em ambientes aí onde o ultrassom não é ainda um método utilizado, é melhor que se faça uma lavagem do que se não se faça nada, né? Então, a gente ainda pode ser que veja a lavagem peritoneal em locais onde a ultrassonografia não é utilizada, né? Basicamente é isso, mas em grandes centros, né, referências hospitalares, o ultrassom já é um método adequado e que substituiu essa ferramenta também de rastreamento de hemoperitônio. Né? Então, desde o advento, né, do FAST, do ultrassom focado no trauma, ele tornou-se a modalidade de triagem inicial comum na maioria dos grandes centros de trauma, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, e está até incluído no programa do ATLS. Né? Não sei quem fez esse nível de treinamento, né, do ATLS, mas existe um capítulo aí, a parte do ATLS, falando só sobre a utilização do FAST, né, no rastreamento desses pacientes com sangramento abdominal. E sobre a técnica e interpretação do exame de ultrassom FAST. A literatura define que podem ser utilizados principalmente
dois tipos de transdutores, tá? Eu sei que a maioria de nós, tanto eu como vocês, teremos à nossa disposição, né, o ultrassom, o transdutor convexo, tá? Porque é ele que a gente acaba fazendo a maioria dos exames de abdômen e ele pode muito bem ser utilizado na avaliação do ultrassom FAST, tá? O transdutor setorial é aquele que é utilizado para exames de ecocardiografia, para exames de avaliação da transfontanela do bebê recém-nascido, tá? Ele também é muito bom. E a vantagem, né? Qual que é a diferença? O transdutor setorial, ele tem o footprint, né? Aquela área de contato onde a gente coloca o gel, ela é menor. Então a gente consegue, ele é um transdutor com a área menor de contato, né? O footprint menor, porém ele tem uma frequência baixa, semelhante ao transdutor convexo. Então ele tem profundidade. Ao mesmo tempo que eu consigo utilizá-lo no abdômen, eu também consigo utilizá-lo nas regiões torácicas, nos espaços intercostais, já que a área dele de contato é pequena. Então essa eu acho que é a grande vantagem, é essa pequena interface de contato. Porém a gente não tem, a maioria de nós, né, quem está me assistindo, não tem uma grande desenvoltura, porque a gente não costuma usar na rotina esse transdutor, a não ser quem faça transfontanela e que acabe tendo disponibilidade dele. Então a maioria de nós vamos utilizar o convexo, tá? É o transdutor que todos já conhecem e que a gente consegue avaliar sim abdômen, consegue avaliar o tórax, principalmente na pesquisa de derrames pleurais, e a ultrassonografia FAST também. O transdutor convexo é suficiente e é ele que eu utilizo e é com ele que eu tenho aqui os nossos exemplos de casos, né, que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, originalmente, pessoal, o FAST ali na sua criação, né, nos primeiros trabalhos que originaram o acrônimo, né, e a utilização do método, ele compreende 4 espaços, 4 locais principais para a gente caracterizar a presença de líquido livre nos recessos peritoneais. O primeiro deles é qual? É o hipocôndrio direito, ou também conhecido como quadrante superior direito. Tá? Nessa região, o que a gente vai avaliar? Quais espaços a gente vai em busca de líquido livre? Primeiro, região perihepática, ali o espaço subhepático, né, fica embaixo da margem inferior da borda hepática. Recesso hepatorrenal, o famoso espaço de Morrison. A gente vai ver isso melhor ali na prática, né, no modelo nosso. E também, aqui faltou falar, mas nessa mesma varredura do quadrante superior direito, a gente consegue avaliar o espaço, né, a cavidade pleural direita, visualizando se existe líquido, potencialmente um hemotórax, certo? Então, são 3 espaços que a gente consegue ver nessa topografia de varredura do quadrante superior direito. O segundo deles é o quadrante superior esquerdo, tá? Geralmente uma janela intercostal esquerda ali, onde a gente tem o baço como janela acústica. Aqui no quadrante superior direito, o fígado vai ser a nossa principal janela acústica. No quadrante superior esquerdo vai ser o baço, a nossa principal janela acústica. E através dele, o que nós temos que avaliar? Presença de líquido na região periesplênica, ou seja, envolvendo o baço, no espaço espleno-renal, ou seja, o espaço entre o baço e o rim esquerdo, e no espaço pleural ipsilateral, no espaço pleural esquerdo, em busca de hemotórax. Então aqui também são 3 espaços principais onde a gente deve buscar esse líquido livre. Região suprapúbica, tá? Onde a gente vai ver na mulher 2 espaços principais, que são o espaço entre a bexiga e o útero, conhecido como espaço vésico-uterino, e o espaço entre o útero e o reto, conhecido como espaço reto-uterino ou espaço, né, fundo de saco de Douglas, que é o espaço reto-uterino. E no homem, a gente tem basicamente 2 estruturas principais ali, que é a bexiga e o reto. E o que nós vamos avaliar no homem é basicamente o espaço reto-vesical nessa varredura suprapúbica. E a última, não menos importante varredura, é essa daqui, ó, uma varredura subchifóidea. A gente vai ver como fazê-la. E o nosso principal objetivo é avaliar a região
pericárdica em busca de derrame pericárdico, tá? E o que acontece? Em meados do ano 2000, né, o FAST ele foi incrementado, né? Então percebeu-se que o ultrassom também poderia auxiliar na avaliação de pneumotórax, né? Exatamente. Vários estudos já demonstraram que o ultrassom ele tem melhor acurácia na caracterização de pneumotórax do que o raio-x, principalmente pneumotórax menos volumosos, tá? Então, o FAST, originalmente conhecido com essa sigla, passou a se chamar de IFAST, ou seja, acrescentou-se um E antes do termo FAST, antes do acrônimo FAST, que significa Extended, ou seja, é um FAST estendido, né? Qual que é a extensão desse FAST? É a avaliação dos espaços intercostais altos, tá? Aqui no segundo espaço intercostal de ambos os lados, onde a gente vai avaliar, rastrear a presença de pneumotórax, tá? Principalmente pacientes com história de trauma torácico. Tá? Eu não vou, pessoal, aqui nesse módulo entrar nessa questão do tórax, nesse exame estendido do FAST, porque a avaliação de tórax ela exige mais conhecimento, mais experiência. Existem estruturas, existem características típicas do tórax que daria um outro curso à parte, né, para a gente avaliar linhas A, linhas B, linha pleural, sinal do ponto pulmonar, sinal. Então é cheio de sinal, é cheio de detalhes que não teria como a gente simplesmente jogar aqui para vocês sem existir um conhecimento básico, fundamental da avaliação pleuropulmonar através do ultrassom, tá? Então, essa parte aqui do FAST estendido, a parte do tórax, em busca de pneumotórax, não vamos falar nesse curso porque requer mais aprofundamento do conhecimento sobre a ultrassonografia torácica, tá bom? É mais por curiosidade. Vamos iniciar então a avaliação pelo quadrante superior direito, tá, gente? Então, como eu falei, o fígado vai ser a janela acústica nessa topografia, tá? E a gente vai avaliar 3 espaços principais. Espaço hepatorrenal, que é o espaço de Morrison, espaço subhepático e o espaço mais superior ao fígado, que é o espaço entre o fígado e o diafragma, que é o espaço subfrênico, e o espaço pleural deste lado, tá? Aqui um modelo, vamos ver na prática o que a gente vê, o que devemos buscar, né? E quais espaços devemos ir em busca de líquido livre, tá? Então aqui, gente, né, já vou dar pausa para a gente entender. Então nós estamos aqui no espaço intercostal, aqui na região do quadrante superior direito, né, paralelo ao espaço, para evitar que a gente tenha aí artefato de sombra das costelas, visualizando exatamente o fígado aqui mais anteriormente e o rim mais posteriormente, tá? Em pessoas normais, em pessoas que não têm sangue na cavidade, não tem líquido, o espaço hepatorrenal, que é o espaço de Morrison, ele é virtual, né? Ou seja, ele é um espaço potencial, mas ele está colabado, sem sangue, sem líquido nele, e a gente vê exatamente uma linha ecogênica entre o fígado e o rim direito. Esse é o famoso espaço hepatorrenal, o espaço de Morrison. Quando a gente tem líquido na cavidade que preenche esse espaço, nós vamos visualizar um líquido, né, uma estrutura anecoica exatamente aqui, no espaço que agora é um espaço que não está preenchido, é um espaço virtual. Então esse é o famoso espaço de Morrison, tá? Vou voltar aqui, eu acabei tirando. Vamos ver de novo. Novamente, tá? Que eu acabei avançando o vídeo, peço desculpas. Então o espaço de Morrison, que é o espaço hepatorrenal, aqui entre o rim direito e o fígado. Aqui nela, basicamente é um espaço virtual, a gente não vê líquido nesse espaço, tá, gente? E é aqui que nós devemos procurar, nessa varredura do espaço intercostal.
Aqui percebam, ó, eu estou deslizando a varredura para um ponto mais inferior, né, do fígado, lá para a região subhepática. Eu estou vindo mais para inferior em busca de líquido nesse espaço subhepático que pode acontecer de ter nesses pacientes. Então aqui, ó, perceba que ela, se vocês observarem, parece ter uma fina lâmina aqui embaixo do fígado, tá? Numa paciente ígida, sem história de trauma, sem história de dor, eu fico tranquilo, tá? Pode ser do próprio ciclo fisiológico, do ciclo de ovulação. Às vezes uma pequena quantidade de líquido pode subir e se alojar nesse local. Aqui, ó, uma pequena quantidade de líquido, percebam ali. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó, tinha realmente, né, uma pequena quantidade de líquido. Por isso que é importante, gente, a gente fazer a varredura de todos esses espaços no quadrante. Quando a gente tem uma quantidade mínima de líquido, perceba que o ultrassom já é capaz suficiente de detectar. Aqui a gente tem, ó, numa paciente ígida, tá? Não vamos dizer que é um hemoperitônio, mas para mostrar que até mínimas quantidades de líquido, elas são detectáveis pelo ultrassom. Olha só como a gente tinha aqui um líquido mínimo já nesse espaço subhepático, tá bom? Então aqui, ó, é uma varredura mais inferior, nós já veríamos se tem líquido aqui nesse espaço subhepático, nesse espaço perihepático. E aí eu estou voltando para a varredura, usando o fígado como janela, né, aqui no espaço de Morrison de novo. E eu vou, no próximo passo, vai ser subir essa varredura em busca de líquido na região subfrênica e no espaço pleural. Olha só, aqui eu vou colocar um pouco mais de gel, então estou voltando para a varredura. Olha como eu estou subindo mais, ó. Ali eu subi a varredura, tá? Eu vou para um espaço intercostal mais alto e inclino o transdutor. Para quê? Para ver o espaço subfrênico, tá? Então, para quem não conhece, fígado, essa lâmina ecogênica, que essa estrutura ecogênica é o diafragma. Então eu tenho aqui espaço subfrênico, é esse espaço entre o diafragma e o fígado. Também está virtual, não tem líquido. E aqui, gente, é o espaço pleural. É lógico, num paciente ígido, sem derrame pleural, sem patologias pulmonares, ele é um espaço virtual. Então o que eu tenho nele é um artefato. É um artefato em espelho. O que eu vejo aqui que parece um tecido, uma estrutura sólida, é na verdade um artefato em espelho por projeção desses segmentos mais superiores do fígado aqui no espaço pleural. Quando eu tenho líquido, eu vejo como um espaço anecoico. Eu vejo líquido nesse espaço. Então, essas varreduras mais superiores aqui no quadrante superior direito, ela tem o objetivo de visualizar líquido no espaço subfrênico e líquido no espaço pleural, tá bom? Então vamos ver. Olha só, então é uma varredura mais alta, mais superior, e eu vou inclinando o transdutor superiormente para a gente visualizar esses espaços subfrênico e o espaço pleural direito. Voltando para o espaço de Morrison, e é basicamente esses três espaços, gente, que nós devemos caracterizar no quadrante superior direito. Vamos falar agora do quadrante superior esquerdo. Tá? Nessa topografia, nessa varredura, o baço vai ser nossa janela acústica e basicamente vamos avaliar três espaços principais, gente. O espaço espleno-renal, aquele entre o baço e o rim esquerdo. Espaço subfrênico, que é o espaço ali entre o diafragma e o baço. E o espaço pleural. Tá? Então basicamente esses três espaços. Lembrando, né, o espaço espleno-renal, vamos incluir também o espaço periesplênico, em volta do baço, próximo ao polo inferior. Todos esses espaços, quando a gente está nessa varredura, usando o baço como janela acústica, vamos visualizar todos esses espaços em busca de líquido. Tá? Então, ó, nós temos o baço, aqui o íolo esplênico. Quando eu tenho líquido livre nessa topografia, ele costuma ficar em volta desse polo inferior, dependendo da quantidade. Aqui, ó, acima dessa cortical do baço, entre o baço e o diafragma, a gente vai ver ainda, ó, aqui a cauda do pâncreas, tá?
Então a gente está aqui, o espaço espleno-renal, tá? Então, aqui entre o baço e o rim esquerdo, eu posso ter líquido nesse espaço espleno-renal. Então a gente vai fazendo a varredura buscando visualizar todos os espaços potencialmente ocupáveis por líquido livre nessa topografia do quadrante superior esquerdo, tá bom? Então aqui é o espaço espleno-renal, eu faço essa varredura intercostal no quadrante superior esquerdo e vou varrendo, às vezes mudando um pouco do espaço para visualizar todas essas estruturas onde eu posso ter líquido livre envolvendo o baço, o espaço espleno-renal e aqui, ó, entre o baço, aqui eu já estou na varredura um pouco mais alta, onde eu ainda visualizo, né, o espaço espleno-renal entre o baço e o rim esquerdo. Aqui, ó, visualizando o rim, o espaço espleno-renal, tá? E aí eu estou subindo um pouquinho mais, ó, visualizando só o baço e indo para varreduras mais superiores, angulando o transdutor superiormente. Aqui eu já consigo, ó, perceba. Opa, voltou. Voltar lá. Então, ó, aqui eu já consigo visualizar o diafragma, o espaço subfrênico abaixo do diafragma ou entre o diafragma e o baço, e aqui o espaço pleural esquerdo. Também de novo, né? Perceba que é um espaço onde eu só vejo artefato. Por quê? Porque ele está preenchido por ar dos pulmões normais. Quando eu tenho um líquido aqui, eu vou ter um conteúdo anecoico preenchendo esse espaço pleural esquerdo. Então aqui, ó, nessa varredura, é uma varredura intercostal alta, né, ali à esquerda, onde eu visualizo basicamente todos esses espaços sobre os quais nós falamos aqui, tá? Vamos para o próximo. Região suprapúbica, tá, gente? Então nessa região, a bexiga é a nossa janela acústica. Qual que é o problema? Muitas vezes, para que a gente tenha uma maior acurácia, uma maior sensibilidade na detecção de líquido livre nessa região, o ideal é que a bexiga esteja cheia. Só que a gente sabe que isso não depende só da gente. No paciente de trauma, é muito comum passagem de sonda vesical. Então, às vezes, não vai ser o melhor dos mundos, a gente não vai ter a melhor janela acústica, que seria uma bexiga cheia, mas a gente consegue sim visualizar líquido nessa topografia, mesmo que a bexiga não esteja repleta, completamente cheia. Tá? Lembrando, tá, pessoal, aqui nos homens, qual é o espaço principal potencialmente ocupável por líquido? É o espaço reto-vesical. Esse espaço aqui, ó, é uma reflexão peritoneal entre a bexiga e o reto posteriormente. Então, nos homens, esse é o espaço potencialmente ocupável por líquido. E nas mulheres são dois espaços na região pública, que é o espaço entre a bexiga e o útero. Esse espaço aqui, ó, é um espaço anterior, o espaço vésico-uterino, e um espaço posterior entre o útero e o reto, que é o espaço reto-uterino, conhecido também como fundo de saco de Douglas. Então, dependendo do sexo do paciente, a gente vai ter espaços diferentes, mas o princípio é o mesmo, utilizar a bexiga como janela para visualizar líquido livre nessa região. Então aqui, como eu falei, espaço vésico-uterino na mulher, que é um espaço mais anterior, espaço reto-uterino na mulher, é um espaço mais posterior, e o espaço reto-vesical aqui no homem. Tá? Aqui a nossa paciente é mulher. Tá? Infelizmente, gente, ela estava com a bexiga vazia, tá? Pouco repleta. Aqui, ó, percebam, a gente tem um útero aqui mais superiormente. Estou fazendo uma varredura axial da pelve, procurando a bexiga, que está bem vazia, tá? Então aqui aparece a bexiga. Olha só, pedi para ela baixar mais, estava difícil de ver. Vou ter que descer mais, né? Fazer varreduras inclinando mais inferiormente. Então aqui é a bexiga, tá? Aqui parte do colo uterino, vagina. Ainda numa varredura axial. E ela,
por incrível que pareça, ela tinha líquido livre, né? E isso a gente vai ver mais à frente, que é um pitfall, é um falso positivo de férteis positivos. Mulheres em idade fértil, elas podem ter uma mínima quantidade de líquido livre na pelve, decorrente aí do processo ovulatório principalmente, tá? Então essa nossa paciente, ela tinha líquido livre, olha só que interessante, tá? Então, bexiga. Aqui eu estou numa varredura sagital da pelve. Estou com a bexiga aqui, o útero está aqui atrás, aqui são alças intestinais e aqui, ó, é líquido livre. Em qual espaço? Espaço vésico-uterino. Esse espaço mais anterior entre a bexiga e o útero. Nessa paciente eu tinha líquido livre. Então, se fosse um cenário de trauma, eu teria que, obviamente, descrever que existe líquido livre, porém, se é um líquido em pequena quantidade só nessa região pélvica, em mulheres férteis, lembrar que pode ser apenas fisiológico. É por isso que o ultrassom, ele é um exame de rastreamento, ele não é diagnóstico. Ele não tem como dizer, por exemplo, numa mulher, se essa paciente fosse vítima de trauma, por exemplo, eu não tenho como afirmar que esse líquido é fisiológico ou se ele é sangue. Tá? Eu apenas vou descrever e o médico lá, o cirurgião ou o clínico que está à frente do trauma, ele vai decidir baseado na história, baseado no tipo de trauma, baseado nos sinais vitais da paciente, se isso é um sangramento em potencial, se essa paciente vai ser encaminhada para tomografia, isso aí é uma outra história. Nosso objetivo é saber as janelas acústicas, saber os locais de varredura e saber onde encontrar líquido livre, tá? E descrever esse líquido encontrado. Aqui de novo, né? Então a varredura sagital, a gente tem o útero, a bexiga e líquido no espaço vésico-uterino nessa paciente, tá? Percebam que a bexiga não está cheia o suficiente, tem gás aqui, né, atrapalhando um pouco a nossa varredura. Eu até tento comprimir um pouco, tá? Não consigo muito, mas a gente vai ver melhor em uma paciente mais à frente o espaço reto-uterino, o fundo de saco de Douglas, tá? Que é um outro espaço potencialmente ocupável por líquido livre, tá? Nela realmente ficou ruim. Tem esse gás aqui de alça intestinal atrapalhando. A gente conseguiu ver bem o espaço vésico-uterino, mas a gente vai ver em outra paciente líquido livre no espaço reto-uterino, que é um espaço mais posterior, tá bom? E vamos à quarta e última janela, que é a janela pericárdica, tá, gente? Então a janela pericárdica, interessantemente, o fígado continua sendo a janela acústica, porque a gente vai fazer essa varredura no epigastro, e quem está ali como janela é o fígado, só que a gente vai inclinar bem o transdutor em direção ao tórax, em direção aqui ao ombro esquerdo, onde a gente vai ver exatamente o espaço pericárdico e as estruturas aí das câmaras cardíacas direita, principalmente, tá? Então aqui a gente vai ali no epigastro, tá? Essa varredura lá tem início no epigastro, ó. Eu estou fazendo uma varredura longitudinal para caracterizar o fígado e o coração mais superiormente, e depois a gente faz uma rotação do transdutor e inclinação superior. Olha só que interessante. Então aqui eu estou com o fígado como janela acústica, aqui superiormente eu estou aprofundando minha varredura, eu já vejo aqui, ó, câmaras cardíacas direita e, mais uma vez, de forma curiosa, ela tinha a mínima quantidade de líquido livre pericárdico, tá? Então cuidado, gente, pessoas rígidas, elas podem ter uma mínima quantidade de líquido livre, tá? Então, diferente dos outros espaços, uma mínima quantidade de líquido pericárdico ele pode ser encontrado mesmo em pessoas rígidas, mesmo em pessoas saudáveis, tá? Novamente, o ultrassom ele é um exame de rastreamento. Nossa função é dizer se existe ou não líquido nessas janelas, tá? Agora, a interpretação e a correlação, quem vai fazer isso vai ser o colega lá que está à frente ali da porta do pronto-socorro ou da unidade de trauma, tá? Então perceba, é uma varredura inclinada no epigastro, eu vou varrendo ao longo dele, visualizando aqui o fígado como janela, as câmaras cardíacas direita e o pericárdio aqui com uma mínima quantidade
de líquido livre, tá bom? Ela tinha uma mínima quantidade de líquido livre. Se fosse no contexto de trauma, a gente descreveria que existe uma mínima quantidade de líquido pericárdico nessa paciente, tá bom? Então essa é a janela, isso é o que nós devemos avaliar, essa é a varredura, né? O transdutor no epigastro inclinado e fazendo aí essa varredura ao longo dos planos epigástricos, tá? Vamos falar agora do exame FAST positivo, quando a gente caracteriza líquido livre nesses espaços, nessas varreduras sobre as quais falamos anteriormente, certo? Então, primeira delas, varredura do quadrante superior direito. Olha que interessante. Líquido livre no espaço de Morrison. O que a gente visualiza? Um conteúdo anecoico ocupando aquele espaço hepatorrenal, o espaço entre o fígado e o rim direito. Olha que interessante. Então, naquelas mesmas varreduras que nós fazemos, aqui no quadrante superior direito, esse seria diante de um paciente vítima de trauma, onde pede um exame de FAST, esse seria classicamente um FAST positivo. Líquido livre, presença de líquido livre no espaço de Morrison, tá? E olha que interessante, também naquela varredura do quadrante superior direito, lembra, gente? Se a gente inclinar o transdutor e levá-lo para varreduras mais superiores nos espaços intercostais, a gente consegue visualizar exatamente aqui, olha só que interessante, o espaço pleural direito. Fígado, espaço pleural, que no caso desse paciente tinha líquido no espaço pleural. Num contexto de trauma, precisa ser pensado em hemotórax. Tudo vai depender da clínica, do contexto clínico desse paciente, tá? Então aqui eu tenho um paciente com líquido livre no espaço pleural direito, tá? Também caracterizado naquela varredura do quadrante superior direito. Vamos ao próximo. Lembram do quadrante superior esquerdo? Aqui nós temos líquido livre, ó, perisplênico, próximo ao baço. Em que topografia? No espaço subfrênico, né, entre o diafragma e o baço. Veja que interessante. Às vezes a gente pode ter líquido nesse espaço e o espaço espleno-renal, que é esse espaço entre o baço e o rim esquerdo, ele está livre, ele está virtual, sem líquido livre. E esse foi o caso do nosso paciente. Olha que interessante. Então a gente tem líquido livre, ó, em volta do baço, mas não tem líquido livre no espaço espleno-renal. E é por isso que a varredura ela deve contemplar todos aqueles espaços. Lembram? Aqui no quadrante superior esquerdo, espaço espleno-renal, espaço perisplênico ou subfrênico e o hemotórax esquerdo. No caso desse paciente, se for um contexto de trauma, nós temos líquido livre em moderada quantidade, né, presente aqui no espaço subfrênico ou perisplênico. Aí a nomenclatura ela é aceitável uma ou outra porque se refere ao mais importante, que é um FAST positivo aqui nos espaços periesplênicos, tá? Aqui, lembram? A gente não tinha conseguido ver, infelizmente, né, na nossa modelo, todos os espaços ali da pelve feminina. Aqui nós temos caracteristicamente líquido livre no espaço, no fundo de saco posterior, também conhecido como fundo de saco de Douglas, ou espaço reto-uterino. Aqui tem líquido livre nesse espaço e também no espaço vésico-uterino. Então essa paciente, se ela está no contexto de trauma, nós temos um FAST positivo com líquido livre presente nos espaços reto-uterino, que é o espaço, o fundo de saco de Douglas, e no espaço vésico-uterino, esse espaço entre a bexiga e o útero. Ah, aqui é uma imagem, desculpa gente, achei que era um vídeo. Então essa paciente tinha líquido livre nos dois espaços da pelve feminina. E esse aqui, gente, é um caso real, tá? Era uma criança de 6 anos, um menino, tá? Masculino, vítima de maus tratos. Infelizmente ainda é uma realidade nossa. E esse paciente, ele tinha líquido livre, tá, gente? Ele tinha um FAST positivo. Por mais que isso possa parecer bizarro, mas essa é a realidade. Imagina para um paciente vítima de maus tratos o quanto que não deve ser traumatizante apanhar a ponto de ter líquido livre, a ponto de ter uma possível ruptura, uma possível laceração de vísceras abdominais
para ter líquido livre presente em abdômen, tá? Essa era a varredura subxifoide, lembra? Onde a gente visualiza o espaço pericárdico. E olha só, tinha líquido livre aqui, ó, no espaço pericárdico dessa criança, tá? Lembram? Aqui o fígado, mais superiormente, mais anterior, janela acústica. Aqui o coração batendo e o espaço pericárdico com essa mínima quantidade de líquido livre. Olha só, a mesma criança, tá, gente? Aqui, ó, era no quadrante superior direito. Olha aqui como a gente tem líquido livre. Aqui, lembram? A varredura subhepática, aquela varredura mais inferior, foi que eu consegui caracterizar essa pequena quantidade de líquido. Perceba que, por ser criança, eu usei um transdutor linear, tá? Então sempre lembrar dessa dinâmica de uso de transdutores. Por mais que a gente saiba que o convexo ele é o ideal, aqui, como existe uma maior resolução de um transdutor linear, eu preferi utilizá-lo e ele com certeza tem uma maior acurácia, uma maior sensibilidade na caracterização de mínimas quantidades de líquido. Olha só, aqui no espaço subhepático, tá? Mínima quantidade de líquido livre. Aqui no espaço periesplênico, perceba que é muito pouco líquido mesmo. Olha só, é só uma lâmina perto aqui desse polo inferior do baço. E aqui, ó, na bexiga, gente, olha aqui como tinha um líquido livre, por menor que seja, por menor quantidade que seja, numa criança, num adulto, vítima de trauma, qualquer que seja, é um exame positivo. Tem que ser pensado que isso trata-se de um hemoperitônio. Aqui, ó, o reto da criança, tá? Posteriormente, e aqui a bexiga. Espaço reto vesical, que é o espaço no homem onde fica preenchido por líquido. Perceba, é uma mínima quantidade, é uma lâmina só, mas era preenchido por essa mínima quantidade de líquido livre no espaço reto vesical. Então essa criança tinha vários espaços, dos quais nós vimos aqui nessa aula, preenchidos por líquido. FAST positivo, tá, gente? Ela fez a tomografia depois, eu não consegui as imagens, mas deu realmente laceração no baço. Ela tinha uma laceração esplênica, grau 2, se eu não me engano, mas foi suficiente para gerar um hemoperitônio. Essa criança acabou ficando em observação, estava hemodinamicamente estável, ficou internada, acionaram aí o serviço social, essa criança foi encaminhada, né, para um serviço de adoção. Enfim, os trâmites aí sociais, culturais, né, que é necessário para a gente encaminhar esses casos de maus tratos, mas graças a Deus ela ficou bem, tá? Augusto, qual é o volume mínimo para a gente detectar um líquido livre positivo na cavidade? Vários estudos tentaram demonstrar isso, tá, gente? Alguns estudos, né, não vou dizer vários, e é bem variável as informações presentes em cada um. De todos os estudos, um que eu achei que deu a menor quantidade de líquido possível foi esse, onde ele falou no mínimo de 100 ml de hemoperitônio, de líquido livre, para a gente conseguir caracterizar no ultrassom, principalmente na varredura pélvica, tá? Como é que esse estudo foi realizado? Então os pacientes que eram triados, né, pacientes vítimas de trauma, eles eram triados aí através do ultrassom, onde não se visualizava nada na cavidade, era um FAST negativo. E aí esses pacientes, eles eram submetidos a aquele procedimento, né, de punção para lavagem peritoneal, e nesses pacientes eram sendo estilados soro. E aí o colega ia estilando uma determinada quantidade e avaliando no ultrassom. Até que, a partir do momento em que ele conseguiu detectar a primeira quantidade de líquido no ultrassom, ele avaliava quanto tinha sido instilado de soro até aquele momento. Então, o volume mínimo que permitiu essa caracterização de líquido na pelve foi de 100 ml. Então é isso que a literatura demonstra, né? Esse é o artigo original, aqui uma tabela que eles usam. Existia o examinador original, existia um revisor, né, desses achados. Então, em todos os 7 casos de pacientes submetidos à lavagem, o ultrassom só conseguiu detectar líquido a partir de 100 ml de líquido, né, de soro instilado na cavidade abdominal. Então, esse seria um volume mínimo necessário para a gente conseguir ter um FAST positivo, né, principalmente na varredura suprapúbica. E aí as limitações do método, né, gente? Lembrem-se, o FAST, o ultrassom FAST, ele é um exame de rastreamento, tá? Então ele vai ver se existe ou não líquido na cavidade. Quais são os falsos positivos?
toda e qualquer situação que permita o aparecimento de líquido na cavidade. Paciente com ascite, paciente que faz diálise peritoneal, pacientes com chantes ventrículo-peritoneais, todos esses estão sujeitos a ter líquido livre na cavidade, que não é necessariamente sangue, tá? Então, são potenciais falsos positivos. É importante ter essa informação, porque num paciente que tem ascite previamente conhecida, num paciente que faz diálise peritoneal e é vítima de trauma e vai para um exame de FAST, onde eu detecto líquido livre, eu não tenho como afirmar que isso é um hemoperitônio. É uma limitação do método, é um falso positivo, já que esse líquido pode ser simplesmente pelo procedimento ou pela patologia de base que aquele paciente tem. Tá? Então resta-nos discutir o caso, resta-nos descrever, deixar descritivos os achados e pedir que o colega aí correlacione e faça a sua avaliação clínica, o seu manejo baseado não só no exame, mas na evolução, na história clínica do paciente. Tá? Aqui, ó, lembram, líquido livre em fundo de saco posterior, tá, gente? É normal em uma mulher em idade fértil durante ciclos menstruais. O que a literatura fala? Considerado normal até 50 ml, tá? Então, assim, percebam que aqui já tem até uma discrepância. Aquele trabalho mostrou que a gente só consegue detectar líquido a partir de 100 ml, e aqui nesse trabalho, nesse artigo, fala que o normal de líquido livre fisiológico é até 50, ou seja, muito provavelmente com menos de 100 ml a gente já consegue sim detectar líquido livre na pelve, né? Então aqui é uma mulher em idade fértil, né? Essa paciente não foi vítima de trauma, mas para mostrar um outro falso positivo, que é esse líquido livre no fundo de saco posterior em mulheres em idade fértil, tá? Então perceba que é uma bexiga cheia, é uma janela acústica ótima para a gente detectar líquido livre, tá? O útero aqui, e aqui, ó, no fundo de saco posterior ou espaço reto uterino, uma mínima quantidade de líquido livre. Também é uma limitação do método, tá? Mulheres em idade fértil que sofram algum tipo de trauma e façam o exame de FAST, líquido em pequena quantidade nessa topografia não dá para valorizar muito, né? Pode ser simplesmente uma quantidade de líquido fisiológica do próprio ciclo menstrual, tá? Era um vídeo aqui, tá? Então mostrando que existe uma mínima quantidade de líquido livre aqui, ó, no espaço reto uterino, fundo de saco de Douglas. Um outro falso positivo, tá, gente? Gordura perirenal. Isso é algo pouco conhecido, tá? Digamos, é uma informação adicional, eu achei importante trazer, porque eu criei uma enquete no Instagram e boa parte das pessoas confundem, porque a aparência ecográfica realmente é de um líquido, né? de um como se fosse um hematoma perirenal. Na verdade, é simplesmente gordura com uma ecogenicidade menor e dá um aspecto ali de líquido perirenal. Num paciente no contexto de trauma, precisa ter cuidado, porque eu, na verdade, aprendi isso na prática, errando, chamando isso de líquido, achando que era um sangramento ali perirenal, e na verdade o paciente foi para a tomografia e detectou que era simplesmente uma estrutura com densidade de gordura, tá? Então olha que interessante. Essa aqui, ó, é a gordura perirenal. Ela está aqui no espaço perirenal e, dependendo do preset que a gente usa no aparelho, ela pode parecer muito hipoecóica, simulando líquido. Num paciente no contexto de trauma, a gente é muito levado falsamente a acreditar que isso possa ser líquido, principalmente se a gente for menos experiente, como eu fui, né, anteriormente. Tá? Isso é gordura perirenal, tá, gente? Então, o que pode ser feito para melhorar, otimizar essa imagem e você caracterizar melhor isso como gordura? Primeiro, aumenta o ganho, né? Percebe que o ganho aqui está baixo, está reduzido, então ela fica mais escura essa região. Aumenta o ganho e amplia a imagem, dá zoom na imagem. Perceba que ela vem mais para próximo da gente e a gente consegue caracterizar muito bem que essa estrutura aqui, que eu imaginei tratar-se de um hematoma, um líquido, ela é nada mais nada menos do que gordura. Existe um sinal descrito na literatura, sinal da dupla linha, onde eu vejo linha em cima dessa estrutura e uma linha ecogênica abaixo dela, que é característico dessa gordura perirenal. Quando eu tenho líquido, hematoma, geralmente essa linha aqui do rim, ela não aparece,
porque o líquido ele forma uma interface ali, onde a gente basicamente vê apenas o parênquima, o córtex renal. Eu não vejo essa linha ecogênica aqui mais profunda. Sinal da dupla linha, tá? É ele quem define esse achado, que é um falso positivo também, ok? E os falsos negativos, ou seja, quais são as situações onde eu posso ter líquido livre, mas o meu exame não detectar. Bexiga vazia, tá, gente? Dependendo da repressão da bexiga, eu posso não conseguir ver líquido na pelve, isso é fato, isso é algo que a gente entende, e é por isso que a bexiga repleta é o ideal, é a melhor janela acústica para a gente visualizar esse líquido. Inexperiência do examinador, né? Como eu já fui anteriormente, quanto mais inexperiente, mais difícil detectar pequenas quantidades de líquido e mais fácil ter falsos positivos e falsos negativos. Isso faz parte do aprendizado e é por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, a gente praticar para ir cada vez mais ganhando experiência. E o volume de líquido, né? Quanto menos líquido, mais difícil caracterizá-lo, mais fácil é termos um falso negativo. Tá? E aqui por último, gente, uma sugestão de algoritmo, ela está nesse artigo que eu vou compartilhar com vocês na nossa pasta lá, do baú de artigos. Tá? O que ele fala? Então, o paciente veio vítima de trauma abdominal, o que é feito? Né? Primeiro, avaliação, como qualquer avaliação, do ATLS. Vamos ver se esse paciente ele está estável hemodinamicamente ou se ele está instável hemodinamicamente. Se o paciente está estável, ele pode ser submetido a uma avaliação complementar. Vamos fazer FAST nesse paciente, né? Ultrassom FAST, e a depender do resultado, se é um paciente estável com FAST positivo, ou seja, tem líquido livre, esse paciente ele tem indicação de tomografia com contraste. Por quê? Porque eu preciso avaliar se esse FAST positivo é decorrente de alguma injúria, de alguma laceração de órgãos, principalmente órgãos sólidos parenquimatosos, baço, fígado, rim, certo? Então, paciente estável, FAST positivo, vai para a tomografia para ser investigado mais aprofundadamente se há alguma lesão de órgão. FAST negativo, aí é variável a conduta, vai variar a depender do serviço, a depender dos protocolos de cada local. Eu posso tanto fazer um exame de FAST repetido, dali a algumas horas, esse paciente pode ir para a tomografia, esse paciente pode ficar só em observação. Tá? Então o FAST negativo é variável a conduta a depender do serviço. Agora, no paciente instável hemodinamicamente, e que se é submetido a FAST, o que acontece? Se nesse caso específico do paciente instável, o FAST é negativo, enquanto vai sendo tentado a estabilidade, a estabilização hemodinâmica dele, ele pode fazer uma tomografia. Porque se ele está instável e não tem líquido livre, poxa, o que está acontecendo? Onde está indo o líquido que o exame de FAST não vê? Por que a tomografia é importante? Porque existem alguns espaços, como por exemplo retroperitônio, espaços do mediastino, que o ultrassom não tem uma capacidade boa para avaliar. E aí a tomografia pode dar pode clarear, né, esse diagnóstico e otimizar o manejo desses pacientes. Agora, se o paciente está instável e o FAST é positivo, esse paciente está me dizendo o seguinte: cara, esse paciente tem um trauma grave de algum órgão que está sangrando e por isso ele está instável. Então esse paciente, a principal indicação dele é direto centro cirúrgico. Tá? Então, pessoal, quem quiser esse resuminho aqui, esse algoritmo, vai também no material complementar que eu vou fazer assim que eu tiver um tempinho, tá? Acredito que esse é um dos nossos últimos módulos. Ainda tem alguns ali sobre outras patologias, mas são patologias avulsas, não vão entrar, elas vão entrar juntamente no módulo em comum, mas logo mais eu vou estar continuando os materiais complementares de vocês e vou colocar essas informações importantes, tá bom? Mas ele está também nesse artigo que eu vou disponibilizar no baú de artigos lá no Drive. Um grande abraço, gente. Até as próximas aulas.